lutas, inclusive elas vão findar, vai acabar esse choro, o desespero, a dor, morte não haverá lá. Aleluia, lá é só paz. Cantando. Aproveita agora. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor e ouvir se há o canto dos nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 45, uma noite tão singular, uma noite marcada por uma palavra profética no coração de muitos nessa noite. Tempo de fazer missões, tempo de ganharmos almas para Jesus. A gente que anda um pouco por esse Brasil, está raro culto voltado para missões, e vocês estão de parabéns. Deus abençoe, pastor, porque a fidelidade de Deus na vida de vocês tem sido a motivação para pregoar o Evangelho e bradar sobre os céus desse Brasil e das nações da terra o que a igreja foi chamada para fazer: ganhar almas para Jesus. Que Deus abençoe a cada um aqui nesta noite. Versículo 1 do capítulo
de número 45 do livro do Gênesis, glória a Deus, nos diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Glória a Deus por sua palavra. Podeis tomar assento. Bendito seja a palavra do Senhor nas nossas vidas nesta noite. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja linda do Senhor neste lugar? Quando a gente olha para José, a gente se vê em alguma parte da história de José. Eu cresci ouvindo a história de José na escola bíblica dominical. Eu cresci vendo que todas as vezes, obrigado meu amado, que se fala em José, nós temos a visão dos sonhos, das promessas de Deus que se cumprem na vida dos seus. E como a palavra de Deus ela é rica, e como o Espírito Santo nos dá a revelação de uma palavra que não é nossa, é a palavra de Deus, é a palavra viva e eficaz. Deus tem nos levado nesses dias a meditar sobre o chamado de Deus na vida do homem e como esse chamado se manifesta. A noite é propícia, estamos falando de missões, e não há como proclamar missões se não houver um chamamento para os ceifeiros da última hora da igreja, que a qual o Senhor tem levantado e tem arregimentado, capacitado para levar as boas novas do reino. José, o filho mais moço, o caçula até então de Jacó, sua história começa lá no capítulo 37, aonde seu pai o ama de uma maneira distinta de todos os seus irmãos. Ele tem 11 irmãos, acima dele, ele é o mais novo, e o seu pai, com muito zelo, muito mimo, vai cuidar dele de forma especial. Ele é fruto do casamento de Jacó com Raquel, a mulher que Jacó amou por toda a sua vida, e José recebe tratamento VIP. José tem uma túnica que seu pai teceu, uma túnica colorida, uma túnica que o destacava dentre os seus irmãos. Todos sabemos dessa história, mas o que me impressiona é a capacidade que só o nosso Deus tem de ver no homem o que muitas vezes o homem não consegue, olhando para si, não consegue ver que ele é chamado por Deus. 11 irmãos que tinham muito mais estrada do que José, capacidade, experiência, e Deus vai passando um por um na sua escolha. Deus vai passar por Rubens, passa por Simeão, por Judá, Naftali, vai passando por todos os filhos de Jacó, até chegar no mais moço José, adolescente, 17 anos, não tendo muita experiência, não tendo rodagem da estrada da vida, e mesmo assim, aquele que chama, que muitas vezes vai nos confundir, o chamado, porque nós olhamos com uma ótica que Deus não olha, Deus não vê. A nossa ótica ela é externa, a nossa ótica
olha para aquilo que o homem possa ter. Deus não, Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe o que vai no intento do homem. E Ele sabe como fazer valer o seu chamado. E por isso Ele escolhe José. Escolhendo José, Deus vai marcar José com 2 sonhos. Sonhos de colheita. Sonhos que sol, lua, estrelas se dobram a ele. E chega o dia que esse chamado começa então a tomar forma. Seu pai o chama, lá no versículo 12 do capítulo 37, e o envia para uma cidade por nome Siquém. Siquém estavam os seus irmãos apacentando o rebanho do seu pai. E lá em Siquém era o ponto de partida onde Deus estaria começando a trabalhar. Começaria então a ajustar, a trazer maturidade, experiência. Eles estão em Hebrom, o lugar de refúgio, o lugar aonde Jacó estava vivendo seus dias, depois da sua labuta em Padã Arã, depois de todo o sofrimento, de todas os sacrifícios que ele passa, desde a sua juventude até voltar da casa de Labão, e agora estão na zona de conforto, estão em Hebrom. E Deus, no seu chamado na vida de José, vai sacudir as estruturas. E muitas vezes, meus irmãos, nós questionamos Deus porque estávamos no momento de alegria, no momento de conforto, e não abrindo mão daquilo que temos para fazer a obra de Deus. Escute isso. Muitas vezes Deus vai sacudir o lugar aonde estamos, porque o chamado precisa ser efetuado, porque o chamado precisa ser exercido, porque o chamado precisa se manifestar na nossa vida, no meio dos nossos filhos, no meio da nossa geração. E muitas vezes a gente pergunta a Deus como isso vai acontecer. Eu quero te dizer nesta noite, meu amado, minha amada, querido de Deus, príncipe, princesa do reino de Deus, nessa noite, se você crê que Deus tem te chamado, se prepare, porque Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus garante tudo. Você não precisa temer, você precisa apenas confiar naquilo que Deus tem te dado, porque Ele vai fazer maravilhas no meio de nós, porque Ele é Deus que garante tudo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? E Jacó chama José e o envia a Siquém para ver como são seus irmãos. José é enviado ao primeiro campo missionário da sua vida. Hebrom, zona de conforto, lugar onde ele foi treinado a apacentar um pequeno rebanho, estava sobre a sua tutela, sobre o seu pastoreio. E agora ele vai a 100 quilômetros distante da sua casa. Nunca havia saído até então da casa do pai. Filho mimado, filho queridinho. Ele adorava aquela túnica colorida, ele adorava a vida que tinha, mas agora Deus começa a imprimir nele um caráter de homem formado. E não há como, igreja, termos um caráter formado se não passarmos pela escola do sacrifício. Não questione o porquê da tua vida não estar no nível da promessa que você já recebeu da parte de Deus. Acalma o teu coração, porque Deus não mudou de ideia ao teu respeito. Deus não mudou os planos ao teu respeito. Mas para chegar na estatura do que Deus tem a fazer na sua vida, você precisará passar pela escola do sacrifício, para que você possa alcançar o topo da bênção de Deus, que já está pronta. Só está esperando você crescer para chegar no topo daquilo que Deus deseja. Com todo carinho, eu queria que você olhasse para esse irmão que está ao seu lado. Pode olhar, que você não vai morrer não. Pode olhar, vai. Olha a sua volta, olha a sua volta. Fique tranquilo, você não vai ter um choque anafilático não. Ah! Pode olhar, esse lindo de Deus, essa linda. Olha bem, olha bem, olha bem. Visão panorâmica. Não chama no zoom não, fica aí mesmo.
Olha para o teu irmãozinho assim. Você está do lado de alguém que tem um chamado de Deus. Você está do lado de alguém que Deus chamou para fazer a diferença nessa terra. Mas quem sabe este alguém que você olhou, fitou os olhos nele ou nela, está recebendo hoje uma palavra que Deus está chamando, porque entende que o chamado de Deus é só para sofrer. Ei, o chamado de Deus é bênção. O chamado de Deus vai produzir alegria na tua alma. Você está do lado de alguém que Deus vai levantar para enviar para as nações. Você está do lado de alguém que daqui a alguns dias você vai ver pregando em praça pública, pregando em púlpitos, pregando nos presídios. Olha aí para esse irmão, pode olhar para ele. Quem sabe vai ser a última vez que você vai vê-lo sentado aí. Fala para ele, a última vez que eu vou te ver, talvez. Quem saiba por quê? Porque se você crê que Deus te chamou, ninguém poderá subsistir a tua caminhada, meu irmão. Recebe essa palavra aí da parte de Deus. Creia que Deus te chamou e creia que Ele vai à tua frente. José, quando chegou em Siquém, ele chegou com uma missão. Quando ele chega em Siquém, ele está revestido de uma autoridade que o seu pai lhe deu. Vá! Primeira coisa que a gente aprende na história de José é que José nunca se enviou ou se auto-enviou. José nunca disse: eu vou, pai. Pai, cadê os malandros, os cariocas dos meus irmãos? Pai, cadê eles? Não. José, vem aqui. Seus irmãos não estão apacentando em Siquém? Estão, pai? Estão. Que bom, pai. Glória a Deus, aleluia. Está só eu aqui e o Senhor na zona de conforto. Tudo nosso. José, eu sei que eles te odeiam. Estou parafraseando o texto. José, eu sei que eles não morrem de amores por você. Eu sei que na minha presença eles só não te matam porque eles honram a mim e por causa de mim eles não te fritam. Mas tem uma coisa, José, vai lá, porque eles estão demorando. E quando José chegou em Siquém, não havia ninguém. Até rimou, né? José foi para Siquém, não havia ninguém. Que chamado é esse, pastor Miqueias, que Deus chama, Deus dá sonho, Deus confirma, Deus usa a minha autoridade, o meu Jacó me envia, e eu sou enviado para o campo, e lá não tem uma alma viva. Diga comigo, quem chama, envia. E o que envia, garante tudo. Olha de novo, porque se você não morreu até hoje, você não vai morrer. Olha de novo aí, vai, para esse profeta de Deus. Olha assim, ó. E diga assim: o medo te fará perder o cuidado de Deus. Não tenha medo. É tempo de mergulhar e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque no lugar de José. Como diz o carioca, Jacó mandou José para uma furada, pastor. Para uma roubada. Por quê? José poderia dizer para Jacó assim: ô papai, o senhor está me mandando para onde? Siquém? Para ver quem? Aqueles que me... Pai, o senhor está... Pai, pega o termômetro lá. O senhor está com febre, pai. O senhor está cagado, você está ficando doido. Você vai me mandar para aquele lugar? Está longe do Senhor, mais de 100 quilômetros. E aqui vai um segundo segredo para a tua chamada para fazer a obra de Deus. Se você se auto-enviar, os teus inimigos do campo vão te matar. Mas se você for enviado pelo altar, por um crivo
nenhuma arma, nenhuma ferramenta contra você, contra a tua casa, prevalecerá. Quando José chega, não tem ninguém, e o texto, lá no versículo 15, diz que José ficou perdido naquele lugar. Gênesis 37, 15. José ficou perdido. Perdido por quê, pastor? Porque ficou à procura dos seus irmãos. Só que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, você pode hoje estar se sentindo perdido em alguma área, talvez pedindo a Deus, ao Espírito Santo, para que você se encontre no rumo da tua vida. Mas se uma palavra foi liberada ao teu respeito, você não ficará perdido por muito tempo, porque todo aquele que está debaixo da direção de Deus não ficará perdido, porque o Senhor vai manifestar uma palavra, um sinal. Deus vai levantar alguém, Deus vai confirmar por uma situação que Ele é Deus na sua vida. E você sabe o que aconteceu com José? Um homem veio até José no deserto, e não é José que vai dizer para o homem que está perdido, é o homem que chama a atenção de José, e o pergunta: procuras a quem, meu filho? Como se dissesse: calma, você está perdido. Eu quero te dizer aqui, meu irmão, que uma das simbologias desse homem no deserto é a pessoa do Espírito Santo. Todo aquele que é chamado por Deus não ficará perdido, porque o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que é o nosso intercessor, aquele que glorifica as obras de Jesus, aquele que é o Deus Trino, aquele que é, oh querido, aquele que regenera, que convence o homem do pecado e do juízo, Ele não te deixará sozinho. Ele vai trazer a confirmação do propósito de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Você está aqui ou está lá? Estou aqui, pastor. Sua mente está aqui ou está lá? Diga: estamos aqui. Siquém foi o lugar que ele chega. E o que representa Siquém para alguém que decide viver o chamado de Deus? Escute isso. Siquém é o lugar que somos enviados para, a partir dali, tomarmos rumos de fazer a obra de Deus e vivermos coisas extraordinárias. Siquém representa o lugar do desprezo. Quem já sofreu essa dor do desprezo sabe o que eu estou falando. Quem está passando pode dizer um pouco. Quem não passou, se prepare, porque o desprezo faz parte da escola do sacrifício para crescermos e romper no sobrenatural. José, quando procura seus irmãos naquele lugar e não os acham, José experimenta solidão no campo, desprezo no campo, porque ele está à procura dos seus irmãos. Ele está investido da autoridade do pai que o enviou até ali, porque se dependesse dele mesmo, ele jamais sairia da casa do pai, ele jamais sairia da zona de conforto. Ei, Deus quer te levantar nesta noite. Decida ouvir a voz de Deus, decida ouvir o chamado de Deus. Existem os teus irmãos que estão longe, e Deus vai usar você para levar as boas novas do Pai. Você precisa se levantar nessa noite, aleluia. Siquém é o lugar que nós vamos nos deparar com essa pergunta que bate a nossa mente, pastor Pedro Júnior: será que foi da minha cabeça? Onde eu estava que eu decidi fazer a obra de Deus? Por que, pastor Miqueias? Está dando tudo errado. Está dando tudo errado, pastor. Como assim está dando tudo errado? Eu abri mão da minha zona de conforto, eu abri mão dos meus sonhos pessoais, eu estou abrindo mão de tanta coisa para fazer a obra de Deus. Quando eu cheguei para fazer a obra de Deus, as coisas não estão
acontecendo como eu gostaria, como Deus disse que estaria fazendo. Ei, olha aqui para mim nesta noite, pode olhar, você não vai morrer também não, pode olhar aqui nos olhos do profeta. O fato das coisas não estando dando certos hoje na sua vida, não quer dizer que Deus não te chamou. Deus é Deus na sua vida, e Ele vai fazer acontecer no tempo dele. O fato de viver algumas guerras nessa vida, alguns atropelos nessa vida, não está dizendo que Deus mudou de ideia ao teu respeito. Fica no centro da vontade de Deus, continua firme fazendo a vontade de Deus, continue louvando, continue adorando, continue celebrando o nome do Senhor, porque como está escrito em Hebreus 10:37, um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aquele homem diz para José: os seus irmãos foram para Dotã. José poderia dizer para aquele homem: ok, a ordem que eu tenho é só para Siquém. Eu cumpri a minha missão. Meu pai me mandou só para aqui. Eu não os encontrei, eu vou voltar. Aquele homem que aparece a José, lá no versículo 15 do capítulo 37 de Gênesis, o convence, por quê? Ele dá o outro endereço. Ei, existem momentos da nossa vida que nós queremos saber aonde nós vamos chegar, qual vai ser o nosso futuro, aonde nós vamos passar. Uma das nossas maiores crises de fé é porque o amanhã, meu Deus, o que vai acontecer? Ei, o que Deus está pavimentando é Siquém na tua vida. Depois que você passar por Siquém, vai vir Dotã. Mas entenda isso, a cada tempo Deus estará com você. Olha para esse irmão aí, olhe para ele e diga assim: não tenha medo do chamado. Olha para ele, pode olhar que você não vai morrer não. Diga assim: não tenha medo do chamado. Aquele que chamou, garante. Você pega Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, Davi é ungido rei perante o seu pai e os seus irmãos. Samuel volta para Ramá, volta para casa. Olha aqui, igreja. E depois que Samuel volta, a vida de Davi fica normal. Parece que aquilo só passou de um ato profético, apenas de uma cerimônia dentro da casa, porque foi Deus que exigiu a presença de Davi. Enquanto ele não chegou, não se assentaram à mesa. Preste atenção aqui, olha o chamado de Deus. E quando Davi é ungido, o que acontece com Davi? Ele sentou no trono, pastor Miqueias? Diga comigo, igreja, não. Porque o fato de ser chamado não quer dizer que você tenha que sentar no trono hoje. Você tem que passar pela escola do sacrifício. Dá um glória a Deus aí. Ele volta para o campo e um belo dia o seu pai Jessé o manda chamar: meu filho, vai ver como estão os teus irmãos no campo, vai ver como é que está o embate. E Davi poderia dizer para o pai: ô pai, eu fui ungido rei. O senhor não viu isso aqui não? Alguns dias atrás eu fui ungido rei. Eu sou rei, pai. Você está me mandando servir? Você está me mandando servir lá no campo os meus irmãos? Você sabe o que Davi disse para o pai? Eis-me aqui. Aí você entende que uma pedrinha insignificante para aquela guerra fez a diferença quando Davi arremessou e lançou no gigante. Por quê, pastor? Porque Davi estava debaixo de obediência.
Por que, pastor? Porque Davi estava debaixo da unção do envio. Por que, pastor? Porque Davi nunca se auto-escolheu, ele foi enviado. Quando você é enviado, quando você está debaixo da legalidade do altar, quando você recebe uma instrução, mesmo sem entender muitas coisas, mas você se lança e vai, uma pedrinha pode imobilizar o gigante, e você chegar do outro lado, dando glória a Deus na sua vida. Levanta a tua mão aí, meu irmão, porque Deus está levantando uma geração comprometidos com a sua obra, que vão fazer a diferença nos nossos dias. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Quantos podem louvar o nome do Senhor nesta noite? Aleluia! E aí nós vamos ver porque José vê uma porta se abrir e vai mais adiante. Por quê? Porque José estava debaixo da unção do envio. Porque Davi vai para aquele confronto e arremete uma pedra e imobiliza o gigante. Por quê? Porque ele havia dado sim para a direção do seu pai Jessé. Deus vai respaldar a sua vida. Há um amém aí, meu irmão? Deus vai confirmar a obra dele na sua vida. Deus vai levantar você com autoridade. Deus vai levantar a sua história. Dá um glória a Deus aí. Mas Ele vai te levantar a partir do princípio que Ele estabeleceu para o chamado. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? É uma mensagem para dar muito glória ou pouco glória? Eu posso ouvir um amém aí ou não? Posso ouvir um glória a Deus aí? E a escola de Deus começa a aperfeiçoar José. Por quê, pastor? Porque é em Siquém que ele aprende a caminhar a segunda milha. Não estão aqui. Vai adiante. Foram para Siquém. Quantos obreiros, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus não querem mais caminhar a segunda milha? Por quê? Porque não deu em nada, pastor. Porque eu me doei, eu me lancei e foi tudo em vão. Por quê? Porque eu não vi resultado. Ei, o resultado que vai fazer o gigante cair é a tua obediência ao chamado. O resultado que vai fazer você ter força para ir a segunda milha não está naquilo que os teus olhos estão vendo, mas está no chamado que você recebeu da parte de Deus. Lá em Hebrom, lugar de aliança, o que vai fazer a diferença não será aquilo que os teus olhos estão vendo e muitas vezes que você está ouvindo ao teu respeito. Meu amado, o chamado de Deus é maior do que qualquer guerra na sua vida. O chamado de Deus é maior do que qualquer luta. O chamado de Deus é maior do que qualquer dor que você esteja enfrentando. Não abra mão do chamado. Xarabacandarabachurabacaia. Quantos voltaram atrás porque não viram ninguém? Porque não viram um resultado. Ei, você não foi chamado para viver de resultados. Você foi chamado para viver debaixo da direção daquele que te chamou. Toca na mão de 3 pessoas, pelo menos, vai dizendo assim: quem te chamou garante. Quem te chamou garante. Aleluia! Eu ia pregar uma outra mensagem, mas enquanto o pastor estava conduzindo o culto, o trabalho, o Senhor me deu: e vai por aqui, meu filho, e eu estou indo. Eu não me manda. Você pode dizer comigo em alto e bom som? Você pode dizer, diga comigo, toda a igreja diga assim: o chamado de Deus é tão forte que chega a ser maior do que a minha própria vida. Muitos acham que sem eles se cumpre aquele versículo na pessoa de Jesus. Eles dizem assim, com as suas atitudes: sem mim nada podes fazer. Ei, se você voltar para Hebrom e não decidir sair de Siquém e ir para Dotã, Deus levanta outro no seu lugar.
Posso ouvir um amém ou um pranto? Você está aqui, dá um glória a Deus aí, meu filho. Aleluia. Mas Deus não vai levantar não, porque você está sentado do lado de alguém que está dizendo todos os dias: eis-me aqui, envia-me a mim. Olhe para mim. Muitas vezes nós questionamos Deus porque nós não estamos entendendo que está acontecendo um grande reboliço no casamento, na família, na vida financeira. E o diabo vem soprando, dizendo assim: é por causa da obra, é por causa do compromisso. Abra mão que tudo vai voltar. José foi atrás do gado, a riqueza da sua família. Ele não viu o gado a princípio, porque o que Deus tinha para ele era muito maior do que o gado. Levanta a tua mão comigo aqui. Dá para levantar a tua mão cansada? Quem almoçou hoje? Quem almoçou hoje? Diga comigo aqui assim, ó: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Declare bem forte: eu não sei se o Senhor vai me enviar, mas eu quero que o Senhor saiba que o meu coração está aberto para evangelizar a minha Siquém, o meu bairro, o meu condomínio, na minha faculdade, na escola, por onde eu andar, aonde eu estiver. Eis Deus está levantando nessa noite uma geração comprometida com o ID. Deus está levantando uma geração comprometida com a voz que chamou, com a palavra que o chamou. Ele vai garantir o sucesso da tua vida, meu irmão. Senhor, tem tanta gente na minha frente, Senhor. Rubem é o primogênito, Senhor. Primogênito na lei dos patriarcas foi instituído que ele já tem a porção dobrada. Eu sou José, Senhor. Eu me contento, eu me sinto o máximo com essa túnica. Eu me sinto o cara com essa túnica. O que é a túnica de José? Representa os nossos talentos, as nossas habilidades. Ei! Muitas vezes na obra de Deus, talento não vai resolver muita coisa. Muitas vezes as nossas habilidades na obra de Deus, no campo missionário, não vai resolver. E o que vai resolver, pastor? A decisão em obedecer. O que José tem que o torna em destaque? Uma túnica toda retalhada, de linho torcido. Imagine, quantas irmãs eu tenho aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Só das irmãs, posso ouvir um glória a Deus aí? Irmãs, imagine um homem cosendo uma túnica toda remendada, colorida. Vai sair uma coisa horrível, amém, minhas irmãs? Hã? Por quê? Porque não é um dote do homem. Ainda que existem homens que especializem, mas é da mulher. O detalhe, veja que túnica toda retorcida, mas foi debaixo de um amor que Jacó tem com seu filho José. Deu para ele, aquela túnica era tudo para ele. Só que aquela túnica não era garantia do sucesso dele na obra. Diga comigo, ele chegou em Dotã. E você sabe o que acontece quando nós chegamos nas nossas Dotãs? Que é a escola do sacrifício. A primeira coisa que nós vamos ser tratado é perder aquilo que achamos que é marca do nosso sucesso. Ei, o teu sucesso está em obedecer o chamado. Ei, o teu sucesso está debaixo de uma aliança com o altar. Ei, o teu sucesso é dizer para Deus: eis-me aqui todos os dias. Sabe por quê? Porque túnica colorida não vence guerra. A primeira coisa que acontece com José em Dotã,
Ele perdeu a túnica colorida. Perdeu. Pastor, por que ele perdeu? Porque Deus não conservou ele ficar com a túnica. Porque talvez se dependesse de José, ele nunca abriria a mão da sua túnica. Muita gente que não quer fazer a obra de Deus porque não quer abrir mão da túnica. 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Ana subia ao templo uma vez por ano para ver o seu filho Samuel. E sabe o que ela trazia consigo? Ela trazia uma túnica nova. Por que, pastor Miqueias? Porque o menino crescia. Porque o menino crescia, a túnica que era do ano passado, da última festa, já não serviria no corpo do menino Samuel. Então, para cada tempo, para cada estação, para cada momento, Samuel crescia no altar, Samuel crescia debaixo da vontade de Deus. Para cada tempo, Deus trazia uma túnica nova. Levanta a tua mão, você que deseja fazer a obra de Deus, você que talvez esteja chorando por ter perdido alguma coisa que aos teus olhos eram de valor. Eu quero te dizer nessa noite, muitas vezes nós vamos perder algo para que a gente cresça em Deus, para que a gente tenha experiência com Deus, mas aquilo que você perdeu, se prepare, porque haverá restituição da parte de Deus para a tua vida. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você se dispor a fazer a obra de Deus, Deus não ficará devendo nada a você, meu irmão. Vai valer a pena servir a Deus, vai valer a pena lançar a sua vida a realizar a obra de Deus, vai valer a pena. E o lançam no poço, sem a túnica. E ele está no poço, pastor Pedro Júnior. E ele vive a crise dos poços. Muitas vezes o chamado vai bater na tua porta, uma crise chamada crise de fé. Crise do chamado. Por quê? Porque, pastor, o que eu fiz para estar vivendo esse nível de guerra? Eu só disse sim para o Senhor, eu só disse sim para a obra, e olha o que eu estou passando, olha a provação que eu estou passando. Ele vive a crise do poço financeiro, ele vive a crise do poço espiritual, ele vive a crise do poço emocional. Diga para quem está ao seu lado, faz parte do chamado. Olhe para o teu irmão aí e diga para ele, faz parte do chamado. Levanta a tua mão comigo e diga assim: mas vai valer a pena, porque aquele que chamou garante. Aquele que chamou vai contigo. Ele vai contigo. Ele é Deus que irá contigo. E nenhum desses poços poderá tirar você da presença de Deus. Eu não sei se você está vivendo Siquém, o lugar do desprezo. Eu não sei se você está vivendo a tua Siquém ministerial, a tua Siquém familiar, se sentir sozinho, tendo que tomar alguma decisão, mas não sabe como, muito menos quando tomar. Ei, o Senhor está aqui hoje, e assim como Ele levantou um homem no deserto para dar direção para José, eu sou boca de Deus para ser direção para a tua vida hoje. Continua firme no chamado, porque vai valer a pena. Siquém no original quer dizer ombro. Se você decidir viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus nessa terra, nunca te faltará ombro, para que você possa recostar a sua cabeça. Xarabacandarabá, Arabacandu Yoshiabahawasa. Não é escola do sofrimento, não é escola da dor, é escola do sacrifício. Por quê, pastor? Você consegue ver José lá na frente se tornando governador com aquela túnica velha colorida?
Aquela túnica foi até a idade de 17 anos. Túnica da adolescência. Túnica dos tempos de menino. Túnica que não daria a ele credibilidade. Ela só o destacava dentro da casa dele. Fora, era um carnaval fora de época. Tudo colorido. Nem tudo é festa. Nem tudo é oba-oba. Eu não estou dizendo para você parar de olhar para a tua guerra. Mas guerra sempre será guerra. Problema sempre será problema. E o chamado estará acima de todos eles. Eu vou falar de novo. Deus mudou a mensagem nessa noite, eu vou falar. Problema vai estar no lugar de problema. Luta, dor, deserto estarão ali, estagnados. Você vai passar por eles com um único propósito: aperfeiçoamento, crescimento, maturidade, experiência. Mas o chamado vai continuar contigo. Levanta a tua mão. O chamado começou em Hebron. Xarabacando e afasto. Levanta a tua mão. Foi com ele na terra do desprezo, Siquém. Só que ele passa. Por quê? Porque o chamado é maior do que a tua vida. Porque o chamado é maior do que a túnica colorida. E ele foi para Dotã. E muitas vezes nós nos sentimos assim: agora eu não me levanto. Ei, tem alguém assim hoje aqui? Dessa vez não dá. Pastor Pedro Júnior, está aqui meu cartão, minha credencial, está aqui, eu vou sentar. Ou os que estão sentados, eu vou embora. O chamado vai contigo. Urabarra e fast um dere. Ramandu e ofest um beri has. Pastor, está sendo uma noite de romper de cadeias aqui. Grilhões estão sendo quebrados aqui. Cadeias estão sendo rompidas no mundo espiritual. Porque a obra de Deus tem pressa. Eu não estou te falando de cargo eclesiástico. Estou te falando de algo maior do que isso. Lançar-se. Eu não sei porque Deus chamou José, mas uma coisa eu quero te afirmar: Ele sabe por que escolheu José. Ele sabe por que te escolheu. Ele sabe por que te chamou. Ele sabe por que te vocacionou. Ele sabe. Pastor, e aí? E se Ele sabe, basta. Diga para Ele: eis-me aqui. Eis-me aqui. E a tua Dotã? Sabe o que quer dizer Dotã? 2 poços. Os irmãos de José esqueceram de botar tampa naquele poço. O problema não são os poços da vida. O problema é se você se permitir tapar o teu poço. Sabe qual foi o segundo sonho de José? Sol, lua, 11 estrelas. A tampa do poço estava aberta. E lá estava o chamado de José. Sol, lua, 11 estrelas. Sol. O sol vai se curvar a você. A lua vai se inclinar a você. As estrelas vão se inclinar. É o chamado. Vai valer a pena. É tempo de mergulhar. É tempo de se lançar. Eu poderia trazer uma palavra de vitória, uma palavra de impacto, uma palavra... Ei, a palavra de Deus para nós nessa noite é esta. Você quer sair desse poço? Você quer sair desse poço emocional? Irmãos, não tem coisa pior do que você ser traído dentro da sua própria casa. Não
tem coisa pior do que você ser lançado num poço e não poder se defender. Não há como você, ao menos, se explicar ou querer entender o porquê se levantaram contra você. Muitas vezes Deus vai permitir. Por quê, pastor? Para que você saiba que quando Ele te exaltar, não foi A ou B que te deu uma mãozinha, foi Ele. Orabacando e oxere bacanda. Olha para o chamado. Quem sabe teu pastor já tem te chamado e você tem dito assim: calma, pastor, não é a hora. Ei, qual é a hora do chamado? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Diga bem forte para estremecer os céus de Sara. Diga bem forte assim: a hora de exercer o chamado é enquanto se tem vida. Mas eu estou passando uma luta. Mas você está vivo. Mas eu estou enfrentando o pior problema da minha vida. Mas você está vivo. Diga para 3 pessoas, olhando para 3 pessoas, diga assim: você está vivo e chegou até aqui. Já tentaram te derrubar. Já disseram e olharam para o teu ministério e disseram assim: para, nós não precisamos de você. Ei, você está vivo. Você chegou até aqui. Já difamaram você. Já disseram tanta coisa ao teu respeito. Fizeram o papel de Satanás, que é o acusador. Sabe por que você chegou até aqui? Porque há uma palavra que foi liberada, dizendo: eu te escolhi, eu te nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu encerro. Vai dando lugar, porque há um mover de cura nessa noite. Dizendo que o preço do chamado é assim: vão tentar botar preço na tua história, vão tentar botar preço no teu casamento, vão tentar botar preço em tudo aquilo que faz parte do teu chamado. Olharam para José e disse: pega a calculadora aí, Judá, pega aí, 20 pratas, pode levar. Liquidação do deserto, saldão da prova, 20 pratas. Historicamente, sabe quanto custava um escravo mais barato na época? 30 moedas de prata. Botaram ele abaixo da média. Você está aqui. Podem botar preço na tua honra. Podem dizer que a cadeira não é sua. Podem dizer que você não pode. Podem falar o que quiser. O chamado está acima de qualquer valor que o inferno tenta dar. Levanta a tua mão. Sabe qual é o preço do teu chamado? Você sabe qual é o preço do teu chamado? O sangue carmesim. Romondo e ofendo e amar. Sabe qual é o preço do teu chamado? Sabe qual vai ser o valor que vai te levantar do poço que talvez você esteja? É o sangue do Cordeiro. Levanta a tua mão para glorificar a Ele. Tire um minuto para glorificar a Ele. Xarabacandaraba, xarabacandaraba. Ei, abra a tua boca para exaltá-lo. Abra a tua boca para ministrar ao coração de Deus. Diga para Ele: eis-me aqui, eu não vou mais tardar. Chega, enquanto você parar aí, você será alvo para se magoar. Você será alvo para viver com raízes de amargura. É tempo de se levantar desse poço. É tempo de andar. Não importa o preço que estão colocando na tua honra. Não importa o preço que estão dizendo quanto você vale. Você já tem preço. É o preço do sangue de Jesus. É o preço que venceu a morte. É o preço da redenção. Adore a Ele. Levanta a tua mão para bradar.
Deus vai te levantar. 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 Mas os homens, os meus irmãos, os irmãos mais velhos, a religiosidade, os que vieram primeiro, eles acham que podem tudo. Não. Eles dizem quanto você vale, e eles dizem até onde você pode ir. Ei, o Senhor está te dizendo que o campo é o mundo. O Senhor está te dizendo que se você chegar no Egito, você vai reinar em vida. O Senhor está dizendo que se você chegar em qualquer lugar do mundo, você vai fazer a diferença. Por quê? Porque o chamado de Deus garante. Se quem não é teu lugar, Dotã não é teu lugar, mas por que Deus está permitindo? Porque a obra dele é tão grande na sua vida, que essa túnica colorida não vai te dar subsistência para você viver. Quem te deu a túnica colorida foi o homem, mas tem um chamado maior do que presente. Ele chegou na casa de Potifar e tinha uma mulher endemoniada. Ô mulher endemoniada, ô mulher encapetada. Ele era jovem bonito. Ele era uma espécie de moreno alto, bonito e espiritual. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aquela oprimida, quando pôs os olhos em José, ficou louca. É assim que Satanás faz. É a prova de fogo. O problema não é os seus lindos olhos verdes. O problema é o chamado. Ela queria derrubar o chamado. Ele foi parar no cárcere. E o chefe daquela carceragem deu a chave para ele. Eu fico me perguntando, pastor, se ele tinha a chave do cárcere, entrasse um espírito de carioca nele. Carioca, quando é crente, mas tem carioca aqui? Só eu? Se entrasse um espírito de carioca endemoniado, ele entrasse em José, era só abrir a porta da prisão e ir embora. Você pode estar aqui hoje não entendendo o que está acontecendo à sua volta, perguntando a Deus o porquê, para quê. Mas se tem uma coisa que vai te fazer chegar, é o que está aí dentro, a fé, que gera uma certeza. Mesmo sem ver, você sente. Mesmo muitas vezes as coisas dando errado, você sabe que Deus vai se levantar e vai julgar a tua causa. Chamaram ele de escravo, botaram preço nele, foi acusado de assédio sexual. Agora imprimiram nele que ele era prisioneiro. Tinha lá dois caras, padeiro e copeiro. Padeiro faz o quê? O que padeiro faz? Mexe em motor de carro? Fala pão. Profeticamente Deus estava sinalizando para ele. Tinha um copeiro lá. Copeiro fazia o quê? Experimentava o quê a princípio? Vinho. Profeticamente Deus colocou na prisão pão e vinho para ele. A bênção para quem decidiu viver o chamado. Pão e vinho. Sacrifício! O padeiro vai morrer. Tipologicamente está dizendo, é a escola do sacrifício. Para que haja mudança na terra, para que haja uma virada, tem que haver sacrifício. O copeiro é restituído ao cargo. E o vinho, que representa o sangue, clamou por José 2 anos depois. Ei, o
O sangue que te purifica de todo pecado vai clamar por você. 2014 eu quero liberar essa palavra profética na tua vida. Vai haver uma virada de Deus na sua história. Levanta a tua mão se você crê. 2014 vai haver uma virada de Deus no teu ministério, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Se você crê, fique de pé adorando a Deus. Levanta a tua mão e começa a glorificar ao Senhor. Fica com a tua Bíblia aberta aí, eu termino aqui. Gênesis 41, 14. Gênesis o que, pastor? Quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Quantos aqui foram chamados para viver a vontade de Deus nessa terra? Podem te colocar em cárceres privados da alma, dos sonhos, mas aonde você estiver, saiba que será momentâneo. E aonde você estiver, Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. O padeiro e o copeiro era como se Deus estivesse mostrando para José: eu estou preparando uma mesa, pão e vinho. Está com a tua Bíblia aí? Versículo 14, nós vamos ler todos juntos. No tempo 3, aleluia, glória a Deus. Coisa linda. Eu não te anunciei meu material de tá ali. O Espírito Santo falou assim: entra direto na mensagem. Eu quero tratar com o meu povo. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Amém. Versículo 14. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Ponto e vírgula. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Na história de quem é chamado por Deus sempre haverá ponto e vírgula, tá? Na tua história sempre haverá ponto e vírgula, porque todo homem de Deus tem uma história. Nenhum homem de Deus vai chegar no topo da bênção de paraquedas. Você vai ter história para contar para os teus filhos. Você vai ter história para contar para gerações. Versículo 14, terminando aqui, aleluia. Barbeou-se e mudou as suas roupas e se apresentou a Faraó. Ele poderia chegar, quem está chamando é Faraó. Ele poderia chegar com roupa de prisioneiro para Faraó, barbudo. Não naquele tempo, mas conjecturando, botando uma... Preso não tem nome, ele tem numeração. Bolinha de chumbo. Faraó olharia ele como segundos, ou julgando. Preso, roupa de preso. Ele não. Os caras botaram a mão nele. Vambora, Faraó está chamando. O texto diz que o tiraram depressa da masmorra. Ele diz assim: alto lá. Me manda um sabonete todo, por favor. Me manda a Gillette Senso 3. Me manda uma espuma de barbear. Uma toalha felpuda. Me manda colarinho 5, manequim 44. Eu vou mudar de roupa. O texto diz que ele se barbeou e mudou de roupa. Consegue ver ele tomando um banho? Que há muito tempo ele não tomava. E os caras lá do outro lado esperando ele para levar para Faraó. E todo mundo chamando: vambora, Faraó está chamando. Veja José dizendo: eu passei por Siquém, nunca mais voltei lá. Eu passei por Dotã, foi terrível. Tiraram o que de mais precioso eu tinha, que era a túnica colorida. Me lançaram no poço, eu pensei que eu ia morrer. Eu saí de lá
quando eu pensei que no melhor momento da minha vida eu viria administrador da casa de Potifar, puxaram o meu tapete. Eu cheguei aqui na prisão. Para cada lugar que eu passei, eu não morri e não fiquei lá. Chegou a hora de sair daqui. Se ele sai com a roupa de preso, ele voltava. Ele saiu com a roupa de alguém que era livre, mesmo estando em prisão. E ele chega todo perfumado. O faraó olhando para ele e ele começa a interpretar. O que eu aprendo? Somente os caminhos que você andar tornarão você um obreiro, uma obreira pronta. Não é discurso, é escola do sacrifício. Sabe por que ele trocou de roupa? Porque ele estava pronto. Faraó ficou tão apaixonado por ele que Faraó falou assim: qual é o teu nome? Tu é hebreu? Yosef? Não, vou te dar um nome bonito. Olha que nome lindo que ele recebeu. Zafenat-Paneia. Que nome feio. Você botaria o nome de Zafenat-Paneia no seu filho? Está amarrado, pastor. Mas um dos significados é lindo. Salvador do mundo. Missões. Ele andava pelas ruas do Egito. Cada menção, Zafenat-Paneia, salve! Era como se o mundo clamasse: Salvador do mundo. Você quer ser imitador de Jesus? Deixa essa Bíblia no canto, vem aqui renovar a tua aliança. Quer que você esteja, vem cá. Salvador do mundo. Cadê você? Sai do poço. Sai da tua Siquém. Sai desse cárcere. Sai daí. O chamado é maior. A honra é maior. O Iabá, o Efá. Enquanto os amados vão louvar, eu te espero aqui no altar. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
Eu estou esperando você, meu filho. Eu estou esperando você, filha de Deus. Não resista. É tempo de se levantar. Missões. Começa aqui, ó. Eu quero. Eis-me aqui, vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Rabacantorocotoroboshinha. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Jovem, pelas contas do inferno, nos cálculos do inferno, tu já não estaria mais aqui. Grande tem sido a fúria do inferno contra a tua vida. Só você e Deus sabe. Hoje o Senhor tira você desse cárcere que por muito tempo prendeu a tua mente, acorrentou as tuas forças. Mas tu és filho do altar. Note bem e grave o dia de hoje. Tu serás como Samuel, que cresceu em meio à arca e a menorá. Deus está trocando a tua túnica, porque a que tu tens não serve mais. É tempo de crescer. Sabe, filho, quantos desencontros, quantas decepções no coração. O Espírito do Senhor está curando os teus sentimentos, está te pondo de pé. O mundo não é teu lugar, mas o mundo será a tua base para a missão. Te curo e te elevo hoje ao nível de santidade, de entrega. Levante as tuas mãos aos céus. Vamos orar. Espírito Santo, essa não seria a mensagem que eu pregaria hoje aqui. Eu cumpri o teu desígnio, a tua vontade. Há um tempo de levantar de uma nova geração. E essa nova geração não é para os novos apenas de faixa etária. São para aqueles que decidiram sair da prisão, da caverna de Siquém. Não tem idade limite para fazer a tua obra. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos fracassos, das nossas murmurações. Muitas vezes nós poderíamos ter feito e cruzamos os braços. Muito obrigado, Senhor, porque o chamado é maior do que todas essas guerras. Vai abrindo o teu coração na presença do Senhor, minha irmã. Vai abrindo o teu coração na presença do Senhor, meu irmão. Vai renovando a tua aliança com Ele agora. Oh, vai recandore baraba sore candorere bababaiara. Era baiaça. Eu te abençoo nesta noite na autoridade do nome de Jesus. E nenhuma arma forjada contra ti, contra a tua casa, contra o teu chamado, prevalecerá. Cadeias do medo sejam quebradas. Toda angústia, todo o tempo que Satanás disse que teu tempo havia passado e que você não se levantaria, o Senhor te levanta hoje. Esse casal que foi me buscar aqui, que me antecedeu, qual o nome dele? Lá vocês dois aí. Vocês dois. A marca de Deus na vida é a obra dele. Não tema, porque Deus está trazendo um novo tempo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, é novo tempo. Novo tempo, Deus conhece. Ainda que muitos julgam, ainda que muitos coloquem preço, Deus conhece o que está dentro do teu coração, filha. Filho, Deus conhece o desejo de fazer. Deus está renovando as forças de vocês hoje. Deus vai abrir as portas, e tudo que está parado, fechado,
tudo aquilo que está atado, Deus vai desatar nos próximos meses. Tudo que estava retido vai se manifestar na vida de vocês. Eu vejo portas se abrindo, eu vejo Deus mudando o cativeiro. Porque vocês decidiram viver para Ele. Vocês decidiram. E o Senhor ouviu. Assim diz o Senhor. Estenda as tuas mãos aqui para o altar. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e que nada e nem ninguém poderá subsistir. O teu chamado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aplausos.